Estamos de volta com o estúdio com um alerta. Aumentou o número de ataques de abelhas e também de mortes por picadas aqui no estado. De acordo com os dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica, o CIATOX, foram 536 acidentes por abelhas em 2022, quase o dobro do ano anterior. 4 pessoas morreram. É o maior índice dos últimos 6 anos. É grave. O maior número de casos está concentrado na região central e no norte. Em segundo lugar, aparece a Grande Vitória. Mas como evitar ataques de abelhas? Quem tem os detalhes é a médica do Centro de Informações e Assistência Toxicológica, o CIATOX, Rinara Angélica de Andrade Machado. Muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora. doutora. Boa tarde. Então, evitar, de certa forma, é você não mexer com a abelha, porque ela tem a sua importância no ecossistema, né? Então, assim, se você estiver caminhando e você vê uma abelha sobrevoando, deixa ela quietinha lá, muda o seu roteiro, porque o que acontece? A gente tem aqui no Brasil as abelhas africanizadas, elas são extremamente agressivas. Então, cheiro forte, barulho, ruído, vibração, até mesmo a cor da roupa que a gente está usando, principalmente se for preto e azul marinho, isso pode irritar a abelha e causar um ataque. Que coisa, que inseto irritadiço. Então, elas são bem irritadas, né? Bem mal-humoradas. Exatamente. Agora, é muito comum a gente, quando está na praia, as pessoas estão ali na areia e tal, daí elas vão tomar, sei lá, um refrigerante, um suco, uma caipirinha. Tem açúcar, né? Tem açúcar e atrai a abelha. Aí, o que a gente pode fazer? Então, o ideal é você não deixar que essa abelha ela chegue perto de você, né? Então, se afaste do refrigerante, porque você pode ser acidentado, né? Mesmo uma abelha, inclusive, ela pode causar uma reação alérgica e ser fatal, sim. Depende muito da pessoa, se ela é alérgica ou não? Sim, depende, isso aí é individualizado, né? Cada um vai ter a sua susceptibilidade. E aí existem pessoas que já são susceptíveis à reação alérgica pela abelha, né? Então, essas pessoas, elas têm que ter o cuidado de não se aproximar desses insetos. Aqui no estado acontece com mais frequência nas praias, na Grande Vitória, no litoral, ou a gente até falou no centro e no norte, no interior também acontece muito esse tipo de ataque. Então, aqui no estado não tem, assim, uma região mais predisposta. A região centro-norte, a metropolitana, elas são regiões mais quentes. E o fato da temperatura aumentada, isso acaba gerando uma irritabilidade também da abelha. E a gente está num período agora de janeiro, que é o período de reprodução da abelha. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque elas estão mais agitadas por conta disso. Agora, a senhora citou as abelhas africanas ou africanizadas. Eu me lembro que quando isso surgiu, foi um pavor. Elas são mais agressivas, a senhora falou, mas elas também são mais tóxicas? Não, é porque como os acidentes acontecem através de enxame, quer dizer, na maioria das vezes, quando acontece o ataque, poucas abelhas liberam substância que a gente chama de fenormônio e acaba chamando mais abelha. Com isso, como elas têm essa característica de agressividade, elas acabam atacando a vítima. E essa vítima ela vai receber uma quantidade maior de veneno. Que coisa! Agora, a pessoa se depara, por exemplo, e a gente teve até recentemente um problema parecido com esse aqui, com uma colmeia, com um espaço em que as abelhas estão começando a se fixar. Lá no sul a gente chamava de cachopa. Cachopa de abelha, Cachopa, que cachopa curioso. de abelha. Cachopa em Portugal tem um outro sentido, né? É mulher, né? Então. Cachopa em Portugal. Mas o que ela tem que fazer? É só o corpo de bombeiros que pode cuidar de casos assim? Sim, o ideal é que ela não mexa nessa colmeia, porque isso aí pode agitar e causar um acidente, né? Então ela tem que chamar, né, ou contratar pessoas especializadas que são treinadas, capacitadas, inclusive elas têm um uniforme, né, de proteção. Então não deve mexer. Qual é o problema? A gente estava citando aqui marimbondos, mas a senhora estava falando que o problema maior é que a abelha deixa o ferrão.
por que isso é um complicador nessa situação? Então, o ferrão, ele tem uma bolsinha onde a gente vai encontrar o veneno. Essas abelhas, inclusive, elas fazem autotomia. Elas deixam parte do corpo delas na hora que elas estão ferroando. Normalmente, elas vão morrer. Tá? Elas ferroam, geralmente são as abelhas operárias que fazem o ataque, né? Justamente porque elas estão fazendo a defesa da colmeia, e aí elas vão ferroar a vítima, porque elas estão defendendo a sua colmeia, elas estão se sentindo inseguras, e aí na hora que elas fazem dão a ferroada, esse ferrão ele tem uma bolsinha que tem um músculo, e esse músculo ele fica contraindo, e aí vai injetando o veneno. Caramba! Aos poucos, né? Isso. Essa questão de que a abelha morria, eu já sabia. É impressionante mesmo. Para defender, elas vão até a morte, né? Para defender a colmeia, é muito interessante. Agora, é importante também deixar muito claro, né, doutora, que as abelhas são fundamentais para o nosso meio ambiente, para a nossa vida, inclusive, né? Não é para sair matando todas elas, pelo amor de Deus, elas têm uma função importante no ecossistema, que é a polinização. Então, assim, elas têm a sua importância, né? Então, a gente não pode matar, não. O que a gente deve fazer é deixá-la sossegada e evitar, justamente, barulho, né? Cheiros fortes, mexer na colmeia para que você não seja atacado. Porque elas só vão atacar se elas forem ameaçadas. Tá, ok. Muito obrigada, obrigado, doutora. Nada, eu que agradeço. Vamos para a previsão do tempo? Sempre dizem que após a tempestade vem um dia de sol, né? Pois foi o que aconteceu hoje. A quarta-feira amanheceu ensolarada, belo dia aqui na Grande Vitória. Chove rápido e fraco no período da tarde no extremo norte e nordeste do estado. E na região noroeste, sul e serrana, previsão de pancadas de chuva com trovoada à tarde e à noite. Na Grande Vitória, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. E a quinta-feira será de tempo instável em boa parte do Espírito Santo. Chove em alguns momentos do dia na Grande Vitória, regiões serrana, noroeste e nordeste capixaba. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. No próximo bloco, como anda a sujeira e a limpeza das praias de Vitória na alta temporada? Nós voltamos em instantes.